Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Nordeste, para falar dos times nordestinos nos campeonatos que eles disputam. Neste momento, só o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro este de 2021. Que provavelmente será um dos mais contestados dos últimos anos por causa dos erros monstruosos de arbitragem e que estão interferindo diretamente em muitos resultados, tanto da parte de cima da tabela quanto da parte de baixo da tabela. Campeonato este que, infelizmente, está pairando dúvidas quanto a alguns resultados. Privilégios para alguns, jogo de cartas marcadas. Irmão, só o tempo dirá. Agora, que não tem como, o Campeonato Brasileiro de 2021 já está manchado e já perdeu muito da sua credibilidade, já. Ninguém tem certeza mais, essa é a verdade, infelizmente, se quando chegarmos no final do campeonato, se essa seria a classificação, porque é lógico que vai ter alguém, vai ter alguma emissora, vai ter algum canal que vai fazer um levantamento desses erros grotescos que aconteceram com essas alterações de resultados. Como é que ficaria a classificação final do campeonato? É lógico que com essa quantidade de erros que teve da arbitragem, a classificação nesse momento do campeonato, com certeza seria outro. Alguns times que estão em cima talvez não estivessem em cima, outros que estão muito lá embaixo talvez não estivessem muito lá embaixo, outros que estão no meio da tabela talvez estivessem muito lá embaixo. A arbitragem interfere diretamente no campeonato. E um campeonato que, infelizmente, não tem muito mais credibilidade. Então a gente vai falar aqui sobre a 32ª rodada deste Campeonato Brasileiro, que começa aí no final de semana. E para o Nordeste, o Bahia não vai jogar. Seria cômico se não fosse trágico o que eu vou falar. Vamos até um cafezinho aqui. Mas a torcida do Bahia, na 32ª rodada, a torcida do Bahia vai poder ficar descansada. A torcida do Bahia não vai ficar preocupada se o árbitro vai atrapalhar ou não, porque o Bahia não vai jogar. Então essa talvez seja a única forma, no momento, do Bahia não ser prejudicado. É não jogando. Talvez, né? Porque aqui no Brasil tudo acontece. E não é só o Bahia que está sendo prejudicado. Tá? Aqui eu também não vou levar para um lado que só um está sendo prejudicado. Não. Já teve erros contra o Sport. A gente está falando aqui de Nordeste, beleza? Estamos falando de Nordeste. Não estou falando de outros times. Teve outros times que foram prejudicados também. E a gente sabe que a arbitragem prejudicou muito. Na briga pelo título, teve erro de arbitragem grave. Erros graves de arbitragem. Mas daqui a gente não está falando de outros. A gente está falando do Nordeste. Então, o Sport já foi prejudicado pela arbitragem. O Fortaleza já foi prejudicado pela arbitragem. E o Ceará já foi prejudicado pela arbitragem. Ou seja,
os 4 do Nordeste, do Nordeste já foram prejudicados. Já teve atuação do VAR a favor do Bahia? Já teve. Já teve a favor do Fortaleza? Já teve. Já teve a favor do Sport? Já teve. Já teve a favor do Ceará? Já teve. Tem até um amigo que acompanha muito o canal há muito tempo, o Arara do CT, que falou, pô, Magalhães, eu não me lembro quando que o Bahia teve uma decisão do VAR a favor. Porra, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É só você olhar o cronograma, a estatística do VAR de 2021, que você vai ver que o VAR interferiu diversas vezes em jogos do Bahia, e o Bahia teve diversas vezes a decisão do VAR a seu favor, pô. Não sou eu que estou falando. Tá aí na estatística. É só ir lá no ge.com e botar lá estatística do VAR, que você vai ver. Porra, então, nunca. Também não é nunca. Também não é nunca. O problema todo que eu vejo a galera que me acompanha aqui do Nordeste reclamar é que alguns erros são ridículos. Ridículos. Aí eu tenho que dar a mão à palmatória e concordar. Porra, é pra irritar. É pra começar a achar que tem alguma coisa de errado. Só que eu vejo a torcida do Nordeste de vez em quando mirar o canhão no lado errado. Eu vejo a galera mirar o canhão no lado errado. A galera do Nordeste tá mirando o canhão em quem, neste momento, não tem interesse nenhum. Interesse nenhum. Em que se tire ponto do Bahia, do Fortaleza, do Sport. Estão mirando pro lado errado. Talvez, se tiver alguma armação, é para outro lado. É para outro lado. Mas a gente tem que esperar, infelizmente, para ver o que vai acontecer. Acontecer já aconteceu. O senhor Gaciba saiu, né? O CBF mandou o Gaciba embora. Porra, já estava... E foi tarde. Essa é a verdade. Mas tem um outro detalhe que a gente vai ter que ver nessa próxima rodada. A gente sabe, meu amigo torcedor do Nordeste, que jogador derruba técnico. Você não sabe disso? Jogador derruba técnico. Começa a fazer corpo mole o time, derruba o técnico. É só uma suposição, só vem um pensamento. A arbitragem derruba o presidente. Porque a comissão de árbitros, a associação dos árbitros, já está pedindo a cabeça do Gaciba há um tempão. Se a associação de árbitros já está pedindo, é porque a maioria dos árbitros que estão atuando já não estavam gostando do Gaciba. Então vamos lá. Os árbitros não estão gostando do Gaciba. A associação de árbitros pede que o Gaciba se demita. Quem é que não garante que os árbitros fizeram corpo mole? E como eu estou dizendo corpo mole? O árbitro, dentro de uma mínima legalidade, o que o árbitro pode fazer? Os caras se reúnem, isso é só suposição. Os caras se reúnem e falam assim, meu irmão, olha só, o Gaciba deu uma ordem, que todo mundo tem que seguir essa ordem. Vamos fazer o seguinte, cada um apita da maneira que quiser. Cada um apita da maneira que quiser. Cada um tem a interpretação que quiser. Porque se ele tiver que suspender, ele vai ter que suspender todo mundo. O quadro de arbitragem não dá para ele suspender todo mundo. É igual se jogadores se rebelarem, 70% do time fizer corpo mole,
O que o presidente do time vai fazer? Vai mandar 70% dos jogadores embora? Não pode, ele vai ficar sem time. O que ele faz? Ele manda o treinador, pô. Não é isso que funciona? A arbitragem é a mesma coisa, irmão. A arbitragem é a mesma coisa. Se os caras quiserem derrubar o Gaciba, como derrubaram, não tô falando, não tô defendendo o Gaciba aqui não, parceiro. Não é nada disso. Mas a quantidade de erros que foram acontecendo foram muito grandes e muito escrotos. Situações muito escrotas. Eu não vou falar aqui de erros de arbitragem dos outros times, só vou falar aqui do Nordeste. Teve interpretações contra o Sport que contra o Juventude não foi. Quer ver um exemplo? Teve um lance no jogo passado, dessa rodada que passou contra o Sport, que teve um lance muito parecido no jogo Juventude Internacional, que foi dado para um lado e não foi dado para o outro. Teve um pênalti descarado a favor do Internacional no jogo contra o Juventude, que o VAR nem chamou. Ou seja, cada um está interpretando da maneira que quiser. Isso sem contar que eu estou vendo a galera do Nordeste já começar a falar que está havendo um movimento para ajudar o Grêmio. Cara, na boa, mas se tivesse um movimento, era melhor ajudar o Juventude. Porque o Juventude está melhor do que o Grêmio. Essa é a verdade. E nessa rodada, quem se deu bem foi o Juventude, que se aproximou do Bahia. Só para lembrar, tem 3 times do Sul, e aqui eu não estou atacando o Sul. Não estou atacando o Sul. Não estou atacando o Sul. Mas tem 3 times do Sul e um do Nordeste no rebaixamento. 3 do Sul. Não tem ninguém do Sudeste. Ninguém do Sudeste. Bom, é para pensar. Então, acabei falando muito aqui de arbitragem e acabei não falando da 32ª rodada. Mas vamos falar rapidinho aqui da 32ª rodada. Os jogos dos nordestinos. O Bahia não entra em campo nessa rodada. O Bahia vai ter uma semana inteira para trabalhar, só vai jogar na quinta-feira que vem, na rodada de número 33. O jogo do Bahia seria contra o Atlético Mineiro. Esse jogo foi colocado lá para frente. De repente, tirar esse jogo do Bahia agora, por um lado, foi bom. Porque ele já vai pegar o Atlético Mineiro sem estar disputando título. Porque o Atlético Mineiro já é o campeão. Mas lá, quando for o jogo, ele já vai ser campeão de fato, né? Pelos pontos. Que daqui a mais 2 rodadas, eu acho, no máximo. Por pontuação, o Atlético Mineiro já vai ser campeão. Para mim já é. Tá? Mas tem que ter a situação da pontuação. Então, eu acho que daqui a mais umas 2 rodadas, o Atlético já é campeão. Então, é óbvio. Sem aquele foco de ser campeão, porque já foi campeão, pode dificultar menos para o Bahia. Tá? Porém, o Bahia não jogar nessa rodada, o Bahia corre o risco de, na rodada 33, que é o jogo, se eu não estiver enganado, contra o Sport, lá em Recife, o Sport está colado no Bahia, o Juventude está colado no Bahia, os times que estão à frente terem aberto um pouco. Então esse jogo do Bahia contra o Sport pode ser muito mais complicado do que deveria ser. Porque pode ser realmente um confronto direto para quem entra na zona do rebaixamento. Então esse é o perigo. Então o Bahia vai ficar essa rodada 32 treinando e secando os adversários que estão atrás. Torcer para a Juventude perder, Sport perder e Grêmio perder. O Juventude pega o Fluminense em casa. O Sport joga contra o Ceará, fora de casa. E o Grêmio joga fora de casa contra o América Mineiro. Bom, na minha concepção, quem tem a missão menos difícil, na minha visão, quem tem a missão menos difícil na rodada
32. Não, desculpa, eu errei. O Juventude pega a Chapecoense, desculpa, na rodada 32. O Grêmio pega o América Mineiro, o Sport pega o Ceará e o Juventude pega a Chapecoense fora de casa. Quem tem a probabilidade de conseguir esta vitória é o Juventude. Com isso, na rodada 33, o Juventude pode estar com os mesmos números de pontos do Bahia, 36. Aí na rodada 33, o Juventude vai jogar contra o Fluminense em casa e o Bahia, o Sport fora. O Fluminense não vem bem no campeonato. O time do Fluminense é limitado. Então, a rodada do Bahia número 83 pode ser muito tensa e pode decretar a entrada do Bahia de novo na zona do rebaixamento. Porque mesmo sem jogar, o Bahia não entra na zona do rebaixamento. O Juventude vai ficar até com os mesmos pontos se ganhar, mas vai ter triunfos a menos que o Bahia. Mas a próxima rodada, a 33, dependendo do que aconteça, pode fazer o Bahia entrar na zona do rebaixamento. Então, o cenário ficou meio cinza para o Bahia, essa é a verdade, olhando pelo lado ruim. Tá? Pelo lado bom, a gente olhar, o Bahia na rodada 33 ganha do Sport, e o Juventude de repente não ganha da Chapecoense e perde o Fluminense, o Bahia também abre uma pontuação. Tem todas essas nuances em relação ao Bahia. Então vamos agora para os jogos dos outros nordestinos nessa 32ª rodada. Mas antes, já vou pedir aqui a você, meu amigo, torcedor brasileiro, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 0229922541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros, aqui embaixo de azul. E se você, meu amigo torcedor do Bahia, quiser escutar, saber alguma coisa sobre o seu time, aqui embaixo na descrição do canal tem a descrição do canal do meu amigo Celestial Miranda, Conexão Tricolaço. Conexão Tricolaço, tem o link aí, você vai lá, clica, você vai cair na página do meu amigo Celestial Miranda, do canal Conexão Tricolaço. Beleza? Então vamos lá, galera. Quais são os jogos dos nordestinos? O Fortaleza sai no sábado para enfrentar o Bragantino. O Bragantino, que estará a 7 dias da final da Sul-Americana. E pelos últimos desempenhos do Bragantino, não são bons. O Bragantino vem de 3 derrotas consecutivas. O Bragantino está com o mesmo número de pontos do Fortaleza. A impressão que dá, apesar do Fortaleza também, nos últimos três jogos, não ter ganho nenhuma, ter perdido 2, empatado 1, mas a impressão que se dá, tá, é que o Bragantino já está completamente focado na Sul-Americana, irmão. Os jogadores já estão se poupando, mesmo não querendo, já estão se poupando fisicamente, que eles querem chegar contra o Atlético Paranaense, que sabe que é um adversário forte e com mais experiência. Então, irmão, eu duvido muito que o Bragantino vai ser surpresa se o Bragantino for para esse jogo contra o Fortaleza com o time completo. O Bragantino joga no sábado e depois do Bragantino joga na terça-feira. Deixa eu ver aqui. Isso. Joga na terça-feira. Contra o Grêmio. Na boa, o Bragantino, para mim, vai poupar nos 2 jogos. Porque de repente machuca um jogador, não tem tempo de recuperação. Então, irmão, eu acredito que o Bragantino vai com um time misto contra o Fortaleza. Mesmo assim vai ser um jogo bom, porque o Bragantino gosta de jogar, joga e deixa jogar.
ser um bom jogo para o Fortaleza. O Fortaleza fez um jogo contra o São Paulo, que acabou empatando, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo recuou demais. Fortaleza recuou demais. Mas deve ter a volta do Pikachu, se eu não estiver enganado, que ele já entrou um pouquinho no final do jogo. Mas é um jogo onde o Fortaleza pode voltar a vencer. Então, o Fortaleza joga fora de casa contra o Bragantino, mas tem totais chances de vencer. Porque vai enfrentar um time que joga e deixa jogar. O Fortaleza só tem que não recuar tanto como recuou contra o São Paulo. Então, Bragantino e Fortaleza. Fortaleza tem totais chances de conseguir uma vitória. Teremos o confronto entre Ceará e Sport. Como eu já falei, o Bahia não joga. Então teremos esse confronto nordestino. Ceará e Sport no domingo, às 7 horas da noite. O momento é do Ceará. Apesar do Ceará ter perdido na última rodada, perdeu para o Atlético Paranaense, e o Sport também ter perdido, o Sport, o América Mineiro foi melhor do que o Sport, mas o Sport não faz, o Sport não está jogando tão mal assim como estão falando. Tá? O Sport não está jogando tão mal quanto estão falando. O Ceará é mais time. O Ceará vem no momento melhor, vem se encontrando, vem com jogadores com mais qualidade que o Sport. Tá? Mas vai ser um confronto parelho, um confronto duro, porque o Sport se defende bem. O Ceará tem a volta da sua zaga. O Ceará, no jogo contra o Atlético Paranaense, deu um azar monstruoso no segundo gol do Atlético Paranaense, além de ter tido alguns lances ali duvidosos em relação ao árbitro, né? Para variar. Bom, como são dois times do Nordeste, será que teremos problemas de VAR tendo dois times do Nordeste jogando? Aqui no Brasil, a gente pode desconfiar de tudo. A galera do Nordeste, como eu falei no início, está meio desconfiada que estão querendo prejudicar alguém. Algum time do Nordeste. Será que quem está querendo prejudicar o Ceará ou está querendo prejudicar o Sport para o Sport realmente cair? Será que tem isso mesmo? Eu não sei. Eu não tenho como provar. Mas a gente espera que o árbitro não interceda. Agora, uma coisa é certa. Se diminuir nesta rodada o número de erros dos árbitros, vai ficar caracterizado que os árbitros estavam fazendo de propósito para derrubar o Gaciba. Eu não estou falando que o Gaciba é inocente, muito pelo contrário, é vilão, fez muita cagada. Mas, se o número de erros diminuir, vai ficar caracterizado que, porra, alguma coisa a mais tinha, é óbvio. Mas Ceará e Sport se enfrentando, jogo muito importante para os dois. O Ceará tem 39 pontos, se ganhar vai a 42 e praticamente descarta qualquer possibilidade de rebaixamento. E se o Sport ganhar, vai a 33, encosta no Bahia, e a próxima rodada é Sport e Bahia. Aí o que acontece? Se o Sport ganhar, o Sport fica com 8 vitórias com 33 pontos. Se ganhar do Bahia, fica com 36 pontos com 9 vitórias, o mesmo número de vitórias do Bahia. O que vai diferenciar é o saldo de gols. Então, irmão, para o Sport ganhar do Ceará, é a chance de, na próxima rodada, quem sabe, sair da zona de rebaixamento e empurrar o Bahia. Então, é um jogo onde os dois precisam ganhar. O empate é ruim para o Ceará e o empate é ruim para o Sport. Os dois precisam ganhar. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Ceará. Apostaria no Ceará, que tem mais time e está, na minha visão, no momento melhor. Então, meus amigos, essa foi a minha análise pré-32ª rodada. Bahia não joga, como a gente falou,
só na 33ª rodada. Fortaleza contra o Bragantino, para mim, dá para o Fortaleza ganhar. Ceará Sport, jogo muito parelho, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Ceará. E não acho que vai dar empate, acho que tem vencedor. E neste momento, eu levaria fé no Ceará. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!